Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu escolhi um tema meio diferente para falar aqui no canal, mas que faz todo sentido, né, com a faculdade, com os projetos que a gente tem para nossa vida, que é ir até o fim. Você vai até o fim? Então a gente vai conversar agora. No mundo de hoje, a gente está acostumado muito com o imediatismo e eu falo isso em alguns vídeos meus antigos. E se você assistiu todos os meus vídeos, você deve ter visto que eu já comentei um pouquinho sobre isso de imediatismo, de viver esse mundo assim que a gente tem 90% das coisas assim na mão, sabe? Você tira uma foto e você já sabe como vai ficar, você quer uma coisa e é pra ontem, e aí a gente acaba desenvolvendo vários sentimentos, alguns deles destrutivos, tipo ansiedade, frustração, insônia, né? Aquele pensamento acelerado que vem muito da ansiedade, né? A gente pensa sempre no futuro, acaba não vivendo o presente e tal. E como a gente tem essa facilidade, né, de ter as coisas assim rápido, imediato, a grande maioria das coisas, quando a gente tem que esperar por algum momento ou por algo que a gente quer, a gente acaba desenvolvendo uma ansiedade enorme e com isso vários sentimentos anexos, né, que vêm acoplados ali à ansiedade, e a grande maioria deles não são legais. E a gente acaba não conseguindo em muitos momentos, né, da vida não concluir projetos que são um pouco mais longos e mais extensos. Hoje, quando as pessoas elas têm um projeto de vida que envolve anos e anos, é muito propício a essa pessoa, né, na grande parte assim das pessoas que começam projetos que levam bastante tempo, de construir, de aprender passo a passo, de precisar juntar um dinheiro, seja na faculdade, na parte do aprendizado, seja num projeto que você precisa juntar dinheiro, é bem provável que esse projeto, em muitos casos, ele pare pelo meio do caminho, sabe? Porque a pessoa hoje se resume na impaciência. Grande parte das pessoas, e eu me coloco aí em primeiro lugar, gente, por estarmos vivendo num mundo que muitas coisas são assim imediatas, sabe? Estão disponíveis. Eu quero e eu já tenho, sabe? A gente perdeu um pouco essa coisa de buscar, de ter que ralar para conseguir. São poucas pessoas que desenvolvem, né, esse hábito de buscar, de ralar para conseguir. Então, por exemplo, hoje a gente vive num mundo que cartão de crédito domina. Então, se eu quero comprar um celular, é só eu ir lá e passar o cartão e eu vou pagando em 300 prestações, né, que seja, mas eu já tenho aquele bem, sabe? Mesmo que eu tenha que ficar endividada para aquilo. Poucos são os casos onde as pessoas elas juntam dinheiro, demoram um tempo, seja um ano, né? Aquelas parcelas que você não ia pagar tipo 24 vezes. Então poucas pessoas têm esse hábito de juntar aí 2 anos para poder depois comprar o que elas querem. Hoje a gente está muito acostumado, tipo, eu quero, eu compro. Cartão de crédito é um exemplo muito clássico disso, né? Se eu quero um determinado objeto, eu vou passar meu cartão. Não importa se eu tenho dinheiro ou não, mas é porque eu quero e eu tenho que ter na hora que eu quero. Isso também acontece com carros, né? Onde as pessoas hoje se endividam completamente para poder financiar um carro, para poder ter o carro, e poucas são as pessoas que juntam dinheiro para depois comprar um carro, porque isso demanda tempo. O que isso tem a ver com a faculdade? Bom, a faculdade é um projeto longo. Se você for analisar a nossa faculdade, que grande parte aí do Brasil aí as faculdades de farmácia são geralmente 5 anos. Então, se você parar para pensar, né, a primeira coisa que hoje, por viver nesse mundo de imediatismo, a gente pensa é caramba, 5 anos é muito tempo. É muito tempo. Então a gente sempre já coloca a ansiedade na frente do curso, né? A expectativa da ansiedade, do pensamento acelerado de falar, nossa, vai demorar muito tempo para mim chegar lá no 10º período. E eu me coloco nesse lugar porque quando eu comecei já no primeiro período, a primeira coisa que eu falei foi isso, meu Deus, eu tô em 2013, até eu chegar em 2017, né, em dezembro de 2017 vai demorar pra caramba. E eu coloquei todas as minhas expectativas e ansiedades em 2017, sabe? Eu só pensava em estar nesse ano, exatamente em dezembro. E nessa caminhada longa da faculdade, de estudos, não só farmácia como outros cursos, né, que demandam bastante tempo, por exemplo, medicina, que é um curso bem longo,
Então muitas pessoas acabam ficando pelo meio do caminho, porque eu já falei em outros vídeos, 5 anos, gente, acontece muita coisa na nossa vida. Nós vivemos num mundo hoje que se você ficar sem encontrar alguém mais ou menos, sei lá, 1 ano, acontece tanta coisa na vida daquela pessoa que ela não vai conseguir te contar em 1 dia, 2 ou 3 dias, porque a nossa vida é uma roda viva, estamos sempre em constante mudança. Então imagine 5 anos da sua vida, você pode entrar na faculdade e não ter namorado, não ter ninguém. Quando você estiver terminando a faculdade, você pode até estar casado, ou pode estar noivo, seus pais podem ter separado, ou você pode ter mudado de casa, ou você pode ter comprado um carro, pode ter comprado uma moto, ou você pode ter arrumado uma namorada, um namorado. Então acontece muita coisa durante esses 5 anos da sua vida. Seja para o lado negativo ou seja para o lado positivo. Vão acontecer inúmeras coisas relacionadas à sua vida. É uma constante mudança nos tempos de hoje em dia, nada fica muito parado, né? Eu acho que hoje o maior desafio dos estudantes, né, dos acadêmicos, né, de cursos assim longos, como o nosso curso que é 5 anos, o maior desafio é você chegar até o último período e concluir a sua faculdade, de ir até o fim. Você vai até o fim, as nossas expectativas são todas lançadas, né, no primeiro período, e eu sempre falei isso aqui nos meus vídeos. Eu acho até meio que injusto você lançar toda a sua expectativa do curso em um período, porque muitas pessoas acabam abandonando o curso nos primeiros períodos da faculdade, acabam desistindo, né, porque não é aquilo que elas imaginaram a princípio. Como eu sempre falo nos meus vídeos, o curso ele vai melhorando a cada período. As melhores matérias, na minha opinião, elas estão depois do 5º período. Eu não comecei a fazer aula prática de shampoo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, né? Foi no 8º período que eu fiz aula de shampoo. Até então eu nunca tinha feito nenhuma aula relacionada a isso. Eu amei, curti muito. E se eu tivesse desistido lá no começo, eu não teria com certeza chegado onde eu cheguei, nem vivenciado todas essas etapas que foram depois do 5º período. Hoje é muito mais fácil as pessoas desistirem, né, de algo mais longo, porque demanda tempo, demanda dinheiro, demanda paciência, que hoje é uma qualidade assim que quem tem, né, merece assim os parabéns, porque hoje as pessoas vivem num mundo imediatista, num mundo impaciente, intolerante, tá? A gente vive num mundo onde, por mais tecnologia que tenha, informações, as pessoas elas acostumaram a ficar meio que preguiçosas, sabe, devido a essa tecnologia. Hoje, se você pesquisar o que você quiser na internet, você vai encontrar um tutorial. Por exemplo, eu quero aprender a fazer arroz. Se eu pesquisar aqui no YouTube, vai ter um tutorial de como fazer um arroz branco simples. Vai ter. Se eu quiser aprender a falar inglês sem pagar um curso, aqui no YouTube tem 200 milhões de canais que vão me ensinar o inglês passo a passo. A gente vive numa época que tem muita informação, mas que precisa também de muito estudo, precisa de tempo, precisa de paciência. E tempo e paciência são uma coisa que hoje estão em extinção. As pessoas estão muito acostumadas com a impaciência e imediatismo. Eu quero agora. Então, muita gente começa a faculdade e muita gente não chega no final, porque o caminho é longo, mas ele não é impossível, vai depender de você se você vai ir até o fim, vai passar todas as dificuldades. A gente tem momentos de recaída? Sim, mas são nesses momentos que você tira a força, que você busca a força de onde você não tem para poder se levantar e chegar até o fim. São poucas pessoas que conseguem realizar os maiores sonhos, são poucas pessoas que conseguem realmente chegar ali na sua meta. E isso está muito ligado à paciência, comprometimento, empenho, dedicação e determinação. Eu acho que esses 5 pontos fazem de você um diferencial no meio da população, daquela que quer ter as coisas, mas não quer correr atrás, sabe? Se você tem sonhos e projetos, você precisa de ter uma meta, de como chegar neles. Então você tem que se organizar. Só conseguimos chegar no nosso sonho, nas nossas metas, se a gente tiver um caminho traçado, se a gente focar. Poucas pessoas conseguem chegar nos sonhos, na realização dos sonhos, porque elas se dedicaram, porque elas tiveram paciência para poder esperar, porque elas tiveram determinação, porque elas acreditaram nelas. Eu acho que isso é primordial, acreditar em você acima de tudo, porque é só você que vai realizar o seu sonho. Não importa se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, se você acredita em você, se você tem um plano, se você tem uma meta, se você tem uma determinação, se você tem um foco, com certeza você vai realizar ele.
porque são poucas as pessoas que realizam os grandes sonhos, porque são poucas pessoas que têm grande sucesso, porque elas se empenharam em buscar o caminho que é a determinação e o foco constantemente. Então, você vai chegar até o fim? Espero de coração que você chegue sim até o fim da faculdade. O pessoal que vai começar a faculdade agora nesse semestre tenha muita determinação, tenha muito foco. Saiba que as dificuldades elas vão vir, gente, não tem jeito, mas passa por elas, sabe? E se levante cada vez mais forte a cada obstáculo que você for ultrapassando até chegar na sua vitória. Galera, vamos ir até o fim. Tchau!